Nossa aura. A aura é um tema muito comum, cantada em prosa e verso. Também está nos conceitos mais importantes dos esotéricos, no budismo, espiritismo e também na Umbanda. Todo mundo já ouviu falar dela algum dia. Mas o que é exatamente a aura? Observe uma vela acesa. Reparou que ela cria um halo luminoso em torno de sua chama? Graças ao fenômeno da radiação eletromagnética, temos a vela para iluminar nossos caminhos, as lâmpadas, o sol. Dependendo do material que é feita, teremos chamas e luzes coloridas. A luz nem sempre tem a mesma coloração. O que é importante observar é que nos seres não vivos, a luminescência nunca se altera, salvo quando imantamos esses objetos através de nossos passes e os tornamos benzidos. Já nos seres vivos, eles têm uma luminosidade que varia muito conforme estejam com saúde ou doentes. Já nos animais e no ser humano, pela presença dos chakras, pensamentos e instintos, essa luminosidade varia muito, sendo nosso atestado espiritual sobre nossa real índole, desejos, medos, angústias, ou o contrário, quando somos felizes, analisado pelos espíritos ou médiuns clarividentes que percebem essas nuances com absoluta clareza em torno de nós. É o que acontece quando sentamos em frente a um guia na Umbanda e ele fala como estamos, muitas vezes analisando a coloração de nossa aura. Mas isso é apenas teoria pseudo-esotérica ou espiritualista? Por incrível que pareça, não é. Em 1939, na extinta União Soviética, um homem chamado Semyon Davidovich Kirlian e sua esposa redescobriram um modo de fotografar esses halos luminosos em torno de objetos e seres vivos. Dizemos redescobriram porque já não era exatamente uma novidade, e mesmo que a ciência oficial discuta essas fotos, já que não compreende muito bem o fenômeno que aparece nelas, nós espiritualistas sabemos de sua importância, já que foi capaz de fotografar essa luminosidade, ou seja, a aura que tudo e todos temos e que os médiuns costumam assegurar que enxergam, já que afirmam que os espíritos superiores são luminosos e as auréolas dos santos seriam o plexo coronário em seus perispíritos, que são os corpos semimateriais que os revestem, como já vimos antes em nossos vídeos. Mas no meio de toda essa discussão sobre a validade das fotos Kirlian, a espiritualidade também nos traz textos importantes que abordam a existência da aura, especialmente no ser humano, que é o foco de nosso interesse. Na obra referência chamada Passes e Curas Espirituais, de Venefredo de Toledo, há uma análise da coloração da aura, que serve como diagnóstico aos médiuns videntes. Essa aura não é o resultado apenas de um simples fenômeno de radiação eletromagnética, agrega outras questões também. Vamos citar André Luiz em Missionários da Luz, que cabe repetirmos aqui. Descem sobre a fronte humana, em cada minuto, bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos, que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gama provenientes do rádio, que se desintegra incessantemente no solo, e os de várias expressões,
emitidas pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. No sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. Esse trecho nos abre um universo em discussões, desde o uso de calçados em nossos trabalhos, como a importância da Umbanda, com suas entidades que produzem objetos benzidos e imantados para serem colocados nos ambientes, junto aos corpos das pessoas, como nossas guias no pescoço, capazes de neutralizarem energias que seriam extremamente tóxicas a nós ou atraindo outras que vão nos garantir saúde e bem-estar. Ao terminar esse vídeo, concluímos sobre o real valor da Umbanda, quando agrega conhecimento de todas as religiões e doutrinas em si, nos permitindo uma liberdade imensa em discutir nossos papéis como médiuns no futuro do planeta, nas sutilezas que o plano espiritual contém, quebrando preconceitos quando mostramos a seriedade que reveste nossos trabalhos, mesmo que muitas vezes mal compreendidos. Umbanda é um oceano que merece ser desbravado por mentes verdadeiramente abertas. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.